Deus fez nas nossas vidas em tão pouco tempo é algo assim incrível, né? Não sei se vocês já tiveram isso, mas uma amizade que realmente vem dos céus e é tão louco, que você não entende, né? E foi isso que aconteceu nas nossas vidas e graças a Deus que aconteceu, né? E ela vai pregar hoje, pessoal. Vamos orar, né? Que hoje já caiu a chuva, agora vai cair fogo. O povo vai ser revestido, vai ter gente sapateando, voando. É isso aí. Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Deus, nós queremos, Pai amado, apresentar a Tua filha. Espírito Santo, que ela seja um canal, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai amado, Pai querido, a sua filha possa ser, Pai amado, canal, possa ser boca do Senhor aqui nessa terra. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está presente. Nós sabemos que desde antes dessa live começar, o Senhor já se fazia presente. Então, Espírito Santo, continua. Toma a sua filha, Pai amado, Pai querido, que ela venha te honrar, Senhor. Ela venha, Pai amado, Pai querido, dizer tudo aquilo que o Senhor quer. E que tudo que ela falar, Deus amado, Deus querido, possa ser, Pai amado, comprovado, possa ser, Pai amado, Pai querido, ligado no céu, e que as pessoas possam sentir a Tua presença mais e mais, e que todos possam ter testemunho, Senhor, do quanto o Senhor a usou. Que ela venha te honrar, Pai amado, nessa terra mais e mais. É o que nós te pedimos desde já. Amém. É isso aí, pessoal. Bruna Prata. Paz do Senhor. Gente, eu nunca ministrei assim, olhando para a câmera. Vai ser a primeira vez que eu vou estar com essa experiência. Eu não sei se o som tá bom, tá me ouvindo aí? O pessoal tá falando que tá me ouvindo, que a voz é baixa. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois o Caio que me concedeu essa oportunidade, e a todo o pessoal do Eclésia que tem feito um trabalho lindo de sexta-feira, né? Eu vou estar lendo, enquanto você abre sua Bíblia, eu vou me apresentando aqui, para quem não me conhece. O texto que a gente vai ler fica em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um texto muito conhecido. Primeira vez que eu ministrei foi esse mesmo texto, e quando eu recebi o convite pelo Caio, Deus instantaneamente já falou no meu coração que iria ser essa mensagem, e eu falei: Senhor, de novo essa? Tem tanta passagem. E Deus falou: é essa. Eu falei: amém, Senhor. E quando você vai abrindo a sua Bíblia, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos, com essa cara de 15, mas eu tenho 26 anos. Eu posso dizer que eu nasci em lar cristão, né, berço evangélico, como todo mundo fala, mas de fato não conhecia Deus por muitos anos, né? E fazem 10 anos que eu aceitei a Jesus, né? Porque filho de crente não é crente, viu, irmão? Tem que levantar a mão e aceitar Jesus. E fazem 10 anos que eu aceitei a Jesus, fazem 8 anos que eu me batizei pelas águas, e Deus tem sido meu sustento até aqui. E quem me conhece sabe que eu sempre fui da igreja, né? Mas, de fato, eu sempre fui da igreja, mas teve uma época da minha vida que eu não estava sendo igreja. E conforme eu for ministrando, eu creio que Deus ele vai fazer eu me lembrar de algo que eu vou contar e testemunhar aqui. Amém? Então, eu vou ler aqui o texto de Lucas 15, 11, a parábola do filho pródigo, uma passagem bastante conhecida. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele, o pai, de longe. Quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Essa passagem do filho pródigo, né? Ela é uma passagem conhecida como o perdão de Deus, né? Jesus, quando ele ia ensinar, ele usava muito a parábola, né, para trazer uma lição. E a parábola nada mais é que uma narrativa que tem por objetivo, né, transmitir uma mensagem indireta. E eu quero que você escute bem atentamente o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração através dessa palavra e traga para a sua vida espiritual, traga para a sua vida, né, como está hoje, reflita na sua vida como que você pode tirar dessa passagem que Deus colocou no meu coração. Nessa passagem, a gente vê que esse homem, ele tinha 2 filhos, né? E um dos filhos dele, o mais novo, ele pediu a parte dele da herança e o pai prontamente, né, deu a parte dele da herança. E uma coisa que me chama muita atenção que nessa passagem é apenas o filho mais novo que pediu a parte da herança, porém o pai ele repartiu entre os 2, né? Aqui fala assim: e o pai repartiu os bens entre eles. Então quer dizer que quando o mais novo pediu, ele disse assim: tudo bem, você quer? Então tá, a sua parte é essa. Olha, filho mais velho, toma a sua parte também, já que eu estou dando para o seu irmão, fica com a sua parte também. Só que a gente observa que só apenas o filho mais novo pega e sai da casa do pai. Poucos dias depois ele pega e abandona o lar do pai e vai viver a vida da forma que ele tinha planejado, vamos dizer assim. E o filho mais velho ficou, né? E o que me chama a atenção para esse começo dessa parábola? Esse filho mais novo, certamente ele estava vivendo algum tipo de crise na vida dele. Por quê? Ele estava na casa do pai dele tinha tudo, aparentemente do bom e do melhor. Eles tinham bens, né? Então provavelmente não faltava nada para ele. Só que ele não era satisfeito com as coisas que ele tinha, né? Então eu acredito que ele escutou falar de um lugar que era muito legal, um lugar que ele nunca tinha ido, que tinha coisas que era bacana de viver, e ele sentiu, né, vontade de experimentar, né, vontade de escolher um caminho diferente da qual ele sempre viveu. E ele partiu, né, partiu para a terra bem distante. E eu começo a entender que nesse momento que ele partiu, ele chegou em um lugar onde ele não conhecia ninguém, né? Num país distante, num país onde ele não tinha o mesmo costume, num país que ele não conhecia. E eu acredito que quando ele chega nesse lugar, ele não chega falando assim: oi pessoal, eu sou o fulano de tal, eu saí da casa do meu pai, eu tenho muitos bens e eu vim aqui gastar meus bens. Eu acredito que quando ele parte,
ele chega nesse lugar diferente, onde ele planejou, né? Porque para ele ter pedido dinheiro para o pai para sair, ele planejou tudo na cabeça dele antes, né? Então eu acredito que chegando lá ele ficou admirado com o que ele encontrou, que era diferente daquilo de tudo que ele tinha vivido, e automaticamente, quando a gente está em um ambiente que não foi feito para a gente, né? A gente não consegue se achar naquele lugar. A gente fica de uma forma estranha, né? A gente estranha tudo, estranha o ambiente, então a gente não se sente bem nem à vontade. Então, automático, né? A gente sente um peixe fora d'água. Então, automaticamente, as coisas daquele ambiente que não era propício para ele, viu que ele não era de lá, né? Eu vou dar um exemplo de quando eu vim morar aqui em Araçatuba, né? Eu vim de uma cidade que não tem aeroporto, e aqui tem aeroporto. Né? O primeiro passeio que eu fiz aqui na cidade foi no calçadão. E eu lembro que eu vi um avião passando bem perto, assim. E automaticamente nossa, pai, o avião. E todo mundo, assim, do calçadão começou a rir de mim. Né? Falou, já identificou que eu não era daqui, né? Porque para todo mundo era uma coisa normal. E para mim já era uma coisa diferente, né? Então, eu não precisei falar que eu não morava aqui, que eu não era daqui. Mas, automaticamente, as pessoas que estavam no ambiente, elas identificaram que eu não era daqui. E eu acredito que quando esse filho chega nesse lugar, e ele vê que o ambiente é diferente, as pessoas que estão naquele ambiente se achegam até ele, né? Isso daí é eu que estou falando, irmão, da minha cabeça, tá? E aí eles chegam nesse lugar e ele encontrou sempre, quando a gente está num ambiente que não serve para a gente, o inimigo ele sempre levanta uma pessoa para fazer com que essa pessoa seja aquela pessoa que vai nos adaptar a ficar naquele ambiente que não foi feito para a gente. Então, eu imagino que ele chegou naquele lugar assim e chegou um cara lá desconhecido e aí, amigo, tudo bem? Você é novo aqui, né? Tô vendo seu jeito diferente, tá arrumadinho, né? E aí, tá gostando daqui? Eu imagino que esse filho, ele fala assim, então, eu vim aqui, mas não sei, não tô me sentindo bem, parece que isso aqui não é pra mim. Aí ele, não, é que você não tá acostumado ainda, vem cá, eu vou te mostrar como que é, como que funciona. E isso foi desencadeando várias coisas, até que ele perdeu tudo. O que eu quero dizer com essa parte dele conhecer essa pessoa estranha? O pior de tudo, quando você está perdido, é você escutar, você ouvir conselhos, ou até mesmo pedir conselho para a pessoa que está mais perdida que você. Você já viu a história do cara que está com a vida toda destruída, tinha largado a esposa, já é o 10º casamento, e o amigo dele vai lá pedir um conselho para ele, que não tem nenhum casamento bom, e vai lá, a minha mulher está isso, a minha mulher está aquilo. E aí esse cara fala assim, larga da sua mulher. E começa a dar conselhos ruins para a pessoa, porque a vida dele está totalmente destruída, então ele não tem nem moral para falar para aquela pessoa. Eu acredito que quando a gente está perdido, a gente pede conselho para uma pessoa que está pior que a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai afundar ainda mais, né? Então, aqui em Provérbios fala assim, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim desse caminho é a morte, né? Então, quando esse filho ele sai da casa do pai, ele começou a caminhar por um caminho que ele achava ser bom. Mas, conforme foi passando, ele viu que aquele caminho que ele estava seguindo não estava levando ele para um lugar bom, até que ele caiu em si e viu que todos os bens que ele tinha, né, ganhado do seu pai, né, por herança, tinha acabado, tinha ali esgotado. E ele caiu em si e falou, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Primeiro passo que ele fez foi pedir um emprego para um cidadão daquela terra, né? Em vez dele chegar, reconhecer, não, eu errei, eu preciso voltar para casa do meu pai. Não, o primeiro passo que ele dá é errado ainda, né? Ele pega e ele fala, não, eu vou tentar outra coisa, não posso voltar para casa do meu pai, porque agora eu já gastei tudo, eu tenho que me virar. E ele vai e pede, ele começa a passar necessidade. Aqui na Bíblia fala que teve uma grande fome, né, naquele país que ele estava.
E aí ele vai, pede emprego, e eu acredito que o cidadão daquela cidade, ele deu esse emprego para ele cuidar de porcos em troca de comida. Porque aqui fala que ele estava com fome, né? Tava passando necessidade, estava passando fome, e ninguém dava nada para ele, né? Então, quando ele vai cuidar dos porcos, que praticamente era um serviço de, assim, mais baixo que tinha, né? Ao ponto de ser uma humilhação, né? E ele chegou a desejar comer a comida dos porcos, né? Então, para você ver o que o pecado faz, né? Quando a gente está indo para o pecado, ele é assim: ele te ilude, fantasia toda uma coisa na sua cabeça, e de repente ele te joga, né, na parede, e você vai lá e comete o pecado. Automaticamente esse pecado ele já vem com um brinde, né? Esse brinde é um peso muito grande, né? Um peso que você não consegue carregar, você não consegue suportar ele. Então, automaticamente esse peso faz com que você perca a sua total vontade de querer recomeçar, né? Esse peso ele te joga para baixo, ele não deixa você ter ânimo para se levantar, porque você acha que você não vai conseguir, você acha que você não é capaz. Então, automaticamente, você começa a entrar em crise, né? E eu vou falar sobre que esse filho, provavelmente, ele estava vivendo alguma crise para ele poder sair da casa do pai dele. Quem sabe ele estava vivendo uma crise de identidade, que ele não sabia quem ele era, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, né? Pela crise da identidade. O que seria a crise da identidade? Eu não sei quem eu sou. Chega um momento na nossa vida que a gente fala assim: nossa, será que eu sou essa pessoa mesmo? Será que eu gosto disso aqui mesmo? Será que meu gosto é esse? Porque eu não sei vocês, né? Mas, assim, desde pequenininha, minha mãe que sempre me vestiu, né? Até meus 12 anos, ela que escolhia minha roupa porque me vestia. E chegou uma época que eu não queria mais que ela me vestisse. Eu queria escolher minhas roupas e tudo mais. E eu ficava muito aborrecida com aquilo. E eu falei para minha mãe: mãe, na escola todo mundo se veste assim. Por que eu tenho que me vestir desse jeito? E aí eu entrei naquela crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu sou isso aqui porque minha mãe me montou assim, mas eu não quero ser isso, eu quero descobrir quem eu sou. Então, essa crise de identidade, provavelmente esse filho estava vivendo. Ou pode ter sido uma crise existencial. Crise existencial é quando você olha para a sua vida e você fala: qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da vida? Por que eu nasci, né? Será que a vida é só isso? É nascer, é ficar na casa do meu pai e morrer? Será que não tem algo melhor que isso? E você consegue começar a se questionar se realmente aquilo que você está vivendo, você quer uma resposta para tudo. Ou quem sabe, esse filho também, ele estava vivendo uma crise afetiva, de não se sentir amado, né? Eu também já passei por isso, né? Para quem não sabe, eu sou a filha do meio. E aí, desde pequenininha, assim, eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. Por um bom período de tempo, a minha família não sabia. Mas eu sempre achei que eu não era amada lá em casa, né? Porque meu irmão caçula, eu achava que meu pai defendia ele. A minha irmã mais velha, eu achava que minha mãe defendia ela. E eu me sentia sozinha. Eu me sentia não amada, né? E acho que tem até um livro, né, que fala do filho do meio, que realmente essa crise existe, que muitas pessoas passam, é mais normal do que parece, mas muitas pessoas passam. Então, quem sabe esse filho, para ele ter saído da casa do pai, ele não está vivendo uma dessas crises, né? Então, ele foi em busca de respostas. E quando ele chega lá, gasta tudo o que tinha, vê que não tinha mais o que ele fazer lá, ele voltou, né? Ele falou: não, eu não vou mais ficar aqui, eu vou me levantar, vou até meu pai. E ele começa a planejar na mente dele o que ele ia falar para o pai dele. Olha, eu vou chegar lá e vou falar: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, né? Me trate pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele vai planejando isso, e quando ele chega até o pai, e o pai avista ele de longe, assim,
eu acredito que ele olha para o pai assim e ele percebe tudo aquilo que ele foi em busca, né? Foi buscar. Ele não encontrou, ele volta todo arrependido, né? Todo frustrado. E você percebe que ele saiu da casa dele com uma identidade de filho. Só que quando ele retorna sem identidade nenhuma. Porque ele não sabia nem se o pai dele ia aceitar ele como trabalhador. Quanto mais filho, né? Então, você vê que de tudo aquilo que ele viveu lá, ele foi em busca de buscar. Ele foi em busca de amor, foi em busca de achar uma razão para a existência dele, ou ele foi em busca de uma identidade que nem ele sabia que ele tinha. E ele voltou totalmente perdido, ele voltou pior do que ele saiu, né? E eu acredito que quando ele viu o pai, e o pai correu e abraçou ele, beijou ele, eu acredito que naquele momento, eu acredito que todas aquelas lacunas que faltava nele para ser preenchido, as crises que ele tinha, existencial, crise de identidade, ali se findou todas aquelas crises, porque quando o pai o abraça, ele se sente amado, ele fala, nossa, eu sou amado, meu pai me ama ainda. E logo em seguida ele fala, nossa, meu pai, ou seja, eu sou filho ainda, ele me recebeu como filho. E depois ele fala, por que eu saí daqui da casa do meu pai? Por que eu fui procurar uma razão para minha existência se aqui eu tenho tudo o que eu preciso? Então ele conseguiu encontrar ali o conforto do pai, ele conseguiu ver a razão, o propósito de tudo, né? E o mais triste, sabe, não é ver que ele foi buscar aquilo que ele não tinha perdido, gastou tudo que tinha e voltou sem nada. O mais triste não é isso da história. O mais triste é saber que ele viveu tantos anos do lado do pai e não conhecia o pai. Não conhecia o pai a ponto de não saber que quando ele chegasse lá, o pai receberia com muito amor, né? E quando o pai abraça ele e tudo, ele já começa a falar, pai, eu sei que eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem pede explicação para ele, não quer nem saber o que ele está falando. O pai já chama os empregados e já fala, prepara a melhor roupa, coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés. Vamos matar um boizão, vamos fazer um churrasco. Que o meu filho, ele estava perdido, ele chegou. Ele estava perdido, ele foi achado. E aquilo, nossa, essa história é muito linda, assim, eu lembro de quando eu saí dos caminhos do Senhor. Estando dentro da igreja, eu fiquei uma filha perdida, não sabia quem eu era, não tinha... tive uma crise de identidade, tive uma crise existencial, tive uma crise afetiva. E quantos de nós que estamos dentro da igreja não passam por isso? Se você não passa por isso, se você nunca passou, você conhece alguém que passou, ou você conhece alguém que está passando. Porque a gente que é jovem, a gente tem tantas coisas que o mundo nos oferece que, às vezes, por mais que a gente não quer, parece que por mais que a gente foge, a gente sempre encontra no meio do caminho alguém que nos oferece, alguém que nos empurra, alguém que nos impulsiona. E eu vejo que nessa história toda não fala sobre nenhum amigo dele. Nessa história toda não fala de ninguém que ajudou ele a voltar, ninguém que direcionou ele. E eu vejo que quando ele gastou tudo que ele tinha, provavelmente tinha muitas pessoas com ele, muitas pessoas mesmo. E para voltar para casa ele voltou sozinho, sem nada, sem ninguém. E mesmo assim o pai recebeu ele de volta, o pai abriu os braços e recebeu ele com muito amor. E sabe o que eu mais vejo nessa história? A maior crise que eu vejo aqui não é só desse filho que evidenciou que ele teve alguma crise, né? Às vezes a gente pensa que crise está relacionada só quando a pessoa externa aquilo, né? Eu vou ler aqui em Lucas 15, só para terminar. Lucas 15, no 25, fala assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a músicas e danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai:
faz tantos anos que eu te sirvo e o Senhor nunca matou nenhum cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo que com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai responde: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar, se alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que eu consigo ver aqui é que a crise não estava somente no filho que saiu da casa, a crise também estava no filho que ficou. Por mais que esse filho tenha ficado, o pai dividiu os bens entre eles, mas ele preferiu ficar. Só que você vê que ele ficou e ele queria um reconhecimento daquilo que ele fazia pelo pai, né? Daquele bom filho que ele era. Ele queria um reconhecimento. E quantos de nós, às vezes, dentro da igreja, a gente pensa que a gente merece muito mais do que uma pessoa que acabou de chegar. Ou quantas das vezes a gente tem pessoas que não saíram da igreja, sempre cresceram dentro da igreja e por nunca ter se desviado, acha que merece algo mais do que aquele que saiu da igreja e voltou, né? E aí a gente vê que esse filho aqui também, ele estava com crise. Mesmo que ele não tivesse evidenciado, mesmo que ele não tivesse revoltado e saído da casa, mas mesmo ficando na casa, ele não estava feliz, né? Ele queria um reconhecimento, ele queria que o pai demonstrasse que ele era o melhor filho. Assim, mas o seu filho